Ó, gente, uma outra propriedade coligativa que nós temos que ver é a crioscopia, tá? A crioscopia é o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento de um solvente pela adição de um soluto não volátil, tá? Então, é quando você adiciona, mais uma vez, né, ou sal, ou açúcar, em um solvente, que nesse caso é a água, e você percebe que a temperatura de congelamento, ela diminui. Em muitos materiais, vem temperatura de fusão, só que eu prefiro esse termo de congelamento, porque a fusão é quando passa do sólido para o líquido, né? E nesse caso é o contrário, tá? Porque é para congelar, tá? Então, eu prefiro utilizar esse termo, né? O abaixamento da temperatura de congelamento, tá? Aí, gente, olha só, quando você. Ai, perdão, passou. Quando você adiciona um soluto nesse solvente, você acaba dificultando o congelamento. Por isso que diminui a temperatura do congelamento. Em lugares que são frios, que não fazem parte da nossa realidade, né? As pessoas jogam sal no gelo. Como está escrito aí, ó, uma das aplicações é jogar sal nas estradas com gelo, porque o sal ele dificulta a formação do gelo, ele, ele diminui a temperatura de congelamento. Qual é a temperatura que a água vira gelo? Qual é o ponto de Zero fusão? graus? 0 graus. Mas sabia que quando você adiciona bastante sal no gelo, é capaz do gelo só se formar numa temperatura de menos 22 graus Celsius? Entendeu? Então, para ver como a adição de um soluto ela pode dificultar o congelamento. Aí isso é importante em muitos lugares assim que se formam muito gelo, né, muita neve, aí eles vão lá e adicionam sal, tá bom? Na fabricação do sorvete eu também não sabia, mas eles fazem uma solução com sal, tipo uma salmoura, né? Para poder bater a massa do sorvete e manter aquela temperatura bem geladinho. E, inclusive, tem gente que às vezes pega aquele isopor, né, com gelo para conservar refrigerante ou bebida alcoólica e adiciona o sal, que é para ficar bem gelado, né? Aí a pessoa pensa, poxa, mas se for botar o sal, aí ele vai dificultar a formação do gelo. Mas, em compensação, quando derrete aquele gelo, a temperatura fica bastante baixa, né? Fica bastante frio e aí rapidinho gela o teu suco, o teu refrigerante, o que está lá no isopor, tá? E nos radiadores dos automóveis, eles também acrescentam um soluto para dificultar a formação do gelo, que no caso dos lugares frios, né? Os lugares frios, para não congelar a água do radiador, aí eles vão e adicionam também os aditivos, né? Que é para justamente impedir, né, que se forme o gelo lá no radiador do carro. Tá bom? Então, a crioscopia essa propriedade coligativa aí, que ela diminui a temperatura do congelamento. Com base nisso, vamos ver essa questão aqui, ó. A adição de 150 gramas de sacarose, que é um açúcar, né, a 1 litro de água pura fará com que, eu acabei de falar, quando eu adiciono, né, um soluto no líquido, o que que vai acontecer com o congelamento, né? Eu acho que é a letra E. Isso, letra E. Olha, presta bem atenção. Quando eu adiciono o açúcar, bem aqui,
O açúcar, o que acontece com a A temperatura? sacarose é um açúcar? No caso, o É, açúcar tem o efeito contrário Ah, do sal. sim, então quer dizer que vai aumentar em vez de diminuir, talvez? não, tanto faz se for açúcar ou for sal, viu? Se eu adicionar açúcar ou sal, eles vão diminuir a temperatura de congelamento. Tanto faz se for açúcar ou sal, glicose, sacarose. Eles, inclusive, nesse caso, até se eu acrescentar o etanol, viu, Will? Aí não tem problema, porque como eu estou falando de substâncias que vão ser congeladas e tal, no frio, aí ele não vai volatilizar. Mas quando eu aqueço é que é mais fácil de volatilizar. Então, tanto faz se eu botei sal, se eu botei açúcar, tá? O que acontece com a temperatura do congelamento, ela diminui, tá bom? Então é a Botei letra E sal, mesmo. aí olha as alternativas. Eu acrescentei açúcar, sacarose. E ele está falando que o ponto de congelamento vai aumentar. Ele vai aumentar? Não, 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 diminui. Uhum. Essa questão ela é tipo uma Então seria revisãozinha. a letra D, que o ponto de ebulição, no caso, diminuiria. Hum. Quando eu acrescento um sal na água e boto lá para ferver, o ponto de ebulição vai aumentar ou vai diminuir? Ah, vai aumentar também. Ó, já eliminamos duas. Já eliminamos duas. A letra A, Olha, tem até uma explicação aqui, ó. A adição de um soluto não volátil a um solvente ocasiona a diminuição da pressão de vapor, o aumento da temperatura de ebulição e a diminuição da temperatura de congelamento. Qual é a alternativa então, professora? Ó, a gente já eliminou a D e a E, não foi? A Isa falou que é a A, então tá entre a A, B e a C. Olha, a letra B diz assim: passa a conduzir corrente elétrica. Gente, o açúcar não conduz corrente elétrica, tá? Só os compostos iônicos. Se eu tivesse colocado o sal, aí sim, mas o açúcar não, tá? E a letra C, a pressão de vapor aumenta. Lembra? Quando eu boto um sal no meu solvente, a pressão de vapor ela diminui, porque as partículas do sal elas ficam atrapalhando a água de vaporizar, né? Então, realmente, a letra certa é a letra A, tá bom? Tá bom? A pressão de vapor diminui, tá? Mas essa questão, ela envolve um pouco de cada coisa que a gente estudou, né? Vamos ver essa daqui? A presença de um soluto não volátil dissolvido em um solvente líquido altera o comportamento desse líquido na sua pressão de vapor, que aumenta ou diminui quando eu coloco. Vamos lembrar? Quando eu acrescento um soluto não volátil no solvente, o que acontece com a pressão de vapor? Ela vai Diminui. aumentar ou ela vai diminuir? Eu acabei calma, de falar. calma aqui. Ó, eu acabei de falar. Eu tenho um copo aqui com água e jogo o sal lá dentro. Aí a água quer entrar, vaporizar, né? Quer vaporizar, só que as partículas do sal ficam atrapalhando. Então, o que acontece com a pressão de vapor? Ela aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Bora ver. Diminui. No seu ponto de ebulição, e o ponto de ebulição? Água pura e água salgada. Qual é que Aumenta. vai ebulir? Muito bem, aumenta, né? E no seu ponto de solidificação, que é para formar o gelo, né? E aí o que acontece? Ele diminui. Diminui, muito bem, tá vendo? Ó, já aprenderam. Então, a alternativa certa, letra B.
né? Porque ocorre um abaixamento do congelamento, da temperatura de congelamento, né? Por isso que o ponto de solidificação diminui. Uma outra propriedade, né, que nós temos é a osmometria, que é a osmoscopia, mas é meio chato falar, né? Osmoscopia. Então, eu prefiro falar osmometria. A osmometria, como o próprio nome diz, é o estudo da pressão osmótica da solução, né? E aí, gente, a gente lembra das aulas de biologia, né? De osmose, está relacionado com o comportamento do solvente, né? Esse comportamento do solvente, ele se modifica através da pressão osmótica, né? E aí eu coloquei aqui para vocês uma imagem, né, de um meio hipertônico e um hipotônico. O meio hipotônico, não sei se vocês se lembram das aulas, né, de biologia e tal, mas o hipotônico, ele tem pouco soluto, tá bom? O hipertônico não, ele tem bastante soluto. E essas duas soluções, elas estão separadas aqui por uma membrana semipermeável, né? E aí, como ela é semipermeável, ela permite a passagem, né, de solvente. Então, com o passar do tempo, o que acontece? Acontece a osmose, que é a passagem do solvente do meio hipotônico lá para o meio hipertônico. E aí, ó, você pode observar que esse solvente vai passar de um meio para o outro, e aí o nível de água, olha, da solução vai subir e o outro nível vai diminuir. Só que com isso vai acontecer até que as soluções entrem em equilíbrio, que a gente chama de meio isotônico. E aí o que a gente estuda aqui na química é que para que ocorra esse equilíbrio, é necessário exercer uma pressão osmótica nessa solução, tá? Uma pressão, ou seja, uma força, né, para poder equilibrar esses dois meios, tá bom? E aí, como essa pressão está relacionada com os gases, muitos cálculos são feitos com a equação dos gases ideais, né? E aí ele só faz uma alteração aqui, passando o volume para debaixo do número de mols, que seria a concentração molar, e a pressão eles chamam de π, tá? O π representa a pressão. O R é a constante e o T é a temperatura em Kelvin. Aí ele diz que quanto maior for a concentração molar, né, maior vai ser a pressão nesse meio. E a técnica da osmometria, ela é utilizada na dessalinização da água do mar, tá bom? Porque como é que se faz para aproveitar essa água do mar, já que ela é salgada? Eles exercem uma pressão osmótica sobre esse meio hipertônico, que é o salgado, para tentar extrair somente o solvente, né, que seria a água em si, sem os sais. E esse estudo da pressão também é interessante no caso das injeções, que no caso, quando um enfermeiro, um médico for te aplicar um medicamento, eles têm que ter consciência do produto que eles estão aplicando para não causar um desequilíbrio na pressão do teu sangue, né? Para não desequilibrar a pressão que acontece no teu próprio sangue. Então, por isso que é muito perigoso também. Vamos analisar aqui para a gente entender um pouco melhor. Alguns materiais permitem a passagem de moléculas do solvente, mas não permitem a passagem do soluto. Então, está aqui uma solução diluída e uma solução concentrada. Deixa eu voltar aqui para ver se a solução diluída, né? Ou seja, tem bastante solvente, né? E aí, ó, vai passando da diluída, tá vendo? E tá indo lá para a concentrada. Até que elas encontram o equilíbrio e ficam com a mesma concentração, tá bom? Vou voltar de novo aqui, ó. Tinha uma diluída e tinha uma concentrada. A diluída é o meio hipotônico e a concentrada é o hipo. Aí, com o tempo, olha, o solvente ele vai passando para o outro lado, ó. Vai passando para o outro lado, ele
sugou, né? Ele sugou aquele solvente até que elas ficam com a mesma concentração. Isso acontece por causa das membranas semipermeáveis. E a esse fenômeno, né, onde o solvente sai do meio diluído e vai para o concentrado, é chamado de osmose, que é a passagem do solvente, né? E a pressão osmótica é uma pressão exercida, é uma pressão externa de fora, que eles aplicam numa solução concentrada para evitar a sua diluição, tá? Então, vamos dizer, é uma pressão que se exerce para que ela não seja diluída, para que não aconteça aquilo que a gente acabou de ver no slide anterior. Então, olha aqui, ó, a solução diluída e a solução concentrada. Ó, o solvente, né? Ó, veja que ele está diminuindo, né? E subiu o nível da outra, né? E aí, para que isso não aconteça, né? Para a solução não se tornar diluída, é necessário exercer uma pressão externa. Essa pressão externa que tem que ser aplicada na solução mais concentrada para evitar a sua diluição por meio de uma membrana semipermeável chamada de pressão osmótica. Então, a pressão osmótica é para evitar a osmose, para evitar que essa solução concentrada fique diluída, tá bom? Ela é contrária à osmose. Com base nisso, nós temos um exemplo bem básico aqui, ó. Você faz uma salada de alface foi temperada com uma solução de vinagre e sal, né? Adoro fazer essa salada. Após certo tempo, as folhas de alface murcharam. A esse fenômeno chamamos de Bom, se a gente está falando do processo da osmose, só pode ser. acredito que seria E. Certo. Mas por quê que acontece a osmose? É o sal Por causa que o sal, que entra na ele. folha de vinagre, na folha de alface. Pode falar. O sal, ele não entra na folha de alface, aí faz a água sair, algo do tipo, né? O sal fica em cima da folha. Exatamente. O sal fica em cima da folha, né? Aí faz a água ir para fora, por causa que é mais concentrado fora da folha do que dentro. Perfeito, exatamente isso, Samuel. Só orgulho, né? Ele faz a água sair das folhas, né? Porque veja bem que a osmose é a passagem do solvente, tá? Então você tem que sempre lembrar do solvente. Foi a água que saiu. O sal ele sugou, ele puxou o solvente, que no caso foi a água da folha de alface. Muito bem, bem observado mesmo. Segunda, sabe-se que por osmose, o solvente de uma solução mais diluída, ou o solvente da mais diluída, atravessa uma membrana semipermeável em direção da solução mais concentrada. Imaginou? O solvente da mais diluída atravessa a membrana em direção à solução mais concentrada. Sabe-se também que um peixe de água doce é hipertônico em relação à água do rio. Se ele é hipertônico em relação à água do rio, quem é que tem mais sal? O peixe ou a água do rio? O peixe? O peixe? O peixe. Em relação à água do rio. E ele é hipotônico em relação à água do mar. Quem tem mais sal? O peixe ou a água do mar? A água do mar, água do mar. A água do mar. Se um peixe de água doce for colocado na água do mar, o que acontece? Morre porque sai água do seu corpo. Letra B? Samuel, né? Samuel. Quem mais? Também acredito que seja a letra B. Exatamente isso, gente. Vocês entenderam aí, por osmose, né? Assim que fala, vocês entenderam por osmose como é o princípio, né? Da osmometria.
É exatamente isso. Vamos ver essa daqui. As propriedades de um solvente podem ser alteradas pela adição de solutos. Assim, tem-se alterações dos pontos de fusão e de ebulição, entre outras. Isso a gente já sabe, né? Coloca lá um soluto, ou sal, ou açúcar, ele vai alterar os pontos de fusão, pontos de ebulição, muda a pressão, é uma confusão. O efeito depende da concentração do soluto. Quanto mais soluto se coloca, né, mais propriedades coligativas, maior é o efeito coligativo. Considerando o texto acima, podemos afirmar que aplica-se para as chamadas propriedades coligativas, está certo ou está errado? Tá certo, tá bom? Isso tudo fala sobre, descreve para a gente as propriedades coligativas, tá bom? Próximo. A adição de um mol de NaCl a 1 litro de água deverá produzir o mesmo efeito sobre o ponto de ebulição que a adição de um mol de Na2SO4? Aí tem que fazer a reação, viu, gente? Fazendo a reação desses dois sais, a gente vê que o cloreto de sódio produz 2 partículas e já o sulfato de sódio produz 3 partículas. Então, eles não vão ter o mesmo efeito, porque quem fornece mais partículas tem um efeito maior, tá bom? Então, está errada a segunda afirmação. Próximo. A pressão de vapor da água é tanto maior quanto maior for a concentração de sal nela dissolvida. Aí você tem que lembrar, botei sal lá. Quando eu boto sal na água, a pressão de vapor vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir? Exatamente. Por isso que está errada essa daí. 3. O ponto de fusão da água do mar é mais baixo que o da água destilada. A água do mar é salgada e a destilada é livre de sais, né? Quem é que tem o maior ponto de fusão? Uma água do mar ou a água destilada? Água desde. Água deixa maior. Pera. Quando adiciona sal Vai pensar. na água, o ponto de fusão diminui. O que acontece com o ponto Então, de quer ebulição? dizer, o de Que a gente falou mais sobre o ponto de ebulição, né? O que acontece com o ponto de ebulição? Ponto de ebulição aumenta quando Quando é põe no sal. adicionado. Um ponto de ebulição. Então tá certo? O ponto de fusão da água do mar É é mais baixo. baixo, ou seja, menor, né? É menor do que a água destilada. Porque tem sal, então o ponto de fusão diminui. Hum? Quando adiciona sal, o ponto de fusão diminui, certo? Certo. Então, no caso, estaria Correta. a afirmação correta. Exatamente. Uhum. Além dos pontos de fusão e de ebulição, podemos citar entre os efeitos coligativos a pressão osmótica. Essa daí tá o quê? Correto. Correta também. Isso mesmo. A quarta aqui, ó. Considere o texto adiante. Se as células vermelhas do sangue forem removidas para um becker contendo água destilada, a passagem da água para pegou as células vermelhas lá, né, os glóbulos vermelhos do sangue e colocou ele dentro de um becker, né, que é um copo, né, de vidro com água destilada, né? E aí? Aí, o que vai acontecer? A passagem da água para
ela vai para dentro ou ela vai para fora Para dentro? das células? Ela vai para dentro, Dentro. tá? Exatamente, né? Porque essa água destilada, ela não tem sal, então ela vai para dentro, né? Se as células forem, então a gente já viu que pode ser a A, a C ou a E, né? Aí, se as células forem colocadas em uma solução salina concentrada, a migração da água para. Se estava indo para dentro, e agora eu vou colocar numa solução concentrada, ela vai para Fora. fora, né? E com o vai ter o enrugamento, né? Aí já até dá para aproveitar das alternativas, porque tanto a A quanto a C falam do enrugamento, das mesmas, né? Como a água vai sair, vai enrugar, né? Saiu a água, fica todo engelhado. É igual a nossa pele. Perdeu a água, a gente fica todo enrugado também. As soluções projetadas para injeções endovenosas devem ter Pressão osmótica. pressão osmótica próxima às soluções contidas nas células, que é justamente para não acontecer um desequilíbrio na pressão do nosso sangue, né? Então, para completar, acho que faltou ajeitar ali, né? Completar corretamente os itens aí, devem ser substituídos respectivamente. Aí só está mostrando a imagem de água pura, letra A, né? Só para a gente finalizar, a gente já está finalizando, né? Essa é a última questão, a gente já vai encerrar. Os compartimentos A, B e C são iguais e separados por uma membrana semipermeável ao solvente. Em um dos compartimentos colocou-se água destilada e nos outros igual volume de solução de cloreto de sódio. Após algum tempo, os volumes iniciais se modificaram, como está ilustrado no sistema 2. Então, ó, ele colocou água destilada, né? Em um e nos outros dois ele colocou cloreto de sódio. Aí, use essas informações e outras que forem necessárias para analisar os itens. Item, o primeiro, né, que é o zero. A alteração do volume se deve à osmose? Sim, né, gente? Sim. A concentração inicial das soluções é a mesma? Sim. Sim, também. Era tudo igual. Aí, a água destilada foi colocada no compartimento B? Também, né? Sim. Porque se ele disse que foi uma destilada e duas com sais, então a gente já sabe que é dessa formação, né? Como é que seria? A pressão osmótica em A é maior do que em C? Em A é maior do que em C? Aí vamos olhar aqui, ó. Não. A e C. Idêntico. A e C, elas são o quê? Iguais, né? Ups, já foi. E a 4, as soluções têm a mesma pressão de vapor, a dada temperatura? Pressão de vapor, tá? A pressão de vapor é aquela que torna em equilíbrio, né, entre o vapor e o líquido, tá? Então, a uma dada temperatura, elas tiveram, sim, a mesma pressão. Depois é que foi modificando, tá bom? E só para a gente fechar mesmo aqui, sobre uma questão dos cálculos, mas vocês vão ver depois com calma, porque a gente não tem mais tempo, né? Mas é assim, gente, tem os cálculos relacionados aos efeitos coligativos. Esses cálculos eles devem ser feitos a partir do tipo de solução. Por isso que a Isa perguntou no começo, né? Como é que eu sei que a solução é molecular, que ela é iônica? Dá uma olhadinha nisso. Porque quando a solução é molecular, todas as partículas que eu adiciono na solução, elas realmente reagem, né? Digamos assim, o número de partículas de solução é igual ao que eu coloquei. Então, se eu coloquei X partícula, lá dentro da solução eu vou ter X partículas. Já no caso das soluções iônicas é diferente, né? Quando eu adiciono X partículas,
e que eu vou analisar lá a minha solução, acabam tendo mais partículas, justamente por causa do fenômeno da dissociação e da ionização. Tipo, eu coloco 1 mol de cloreto de sódio, depois, quando eu vejo, eu tenho 2 mols, né? Isso acontece nas soluções iônicas. Nas moleculares, não. Se eu coloquei 1 mol de açúcar, eu vou ter 1 mol de açúcar, mas nas iônicas, não, por conta da dissociação e da ionização. Então, para poder fazer a correção, né? A correção dessas soluções, devido às diferenças nas quantidades das partículas, é que surgiu um fator de correção chamado de fator de Van Toffen, que é representado pela letra I, e tem essa fórmula aqui, tá? Então, esse alfa representa o grau de ionização ou de dissociação. Tá? A gente vai considerar o grau de ionização, porque a dissociação geralmente é 100%, e a ionização não. Vamos ver melhor no exemplo aqui embaixo. O Q, ele representa o número de partículas, tá? Que vão ser adicionadas. E aí nós temos um exemplo aqui, ó. Eu coloquei como exemplo um composto aqui, ó, AXBY. Aí ele vai, né, e produz o XA e o YB. Então, quais são as partículas que se formaram? O X e o Y, né? 2 partículas. Agora, um exemplo prático, né? Temos o ácido fosfórico. Eu vou lá e, né, vou conferir quantas partículas nós temos aqui do ácido fosfórico. Eu boto 1 mol de ácido fosfórico. Cadê o... Ah, tá aqui. 1 mol de ácido fosfórico e produz, ó, 3 de H+, e 1 de PO4. Então, eu acabo tendo 4 partículas. E eu sei que o grau... Isso eu não preciso decorar. As questões dão para a gente, os livros dão para a gente. O grau de ionização do ácido é 7%. Aí é só jogar na fórmula, gente. Substituir na fórmula, tá bom? Sendo que eu tenho que dividir aqui, né? O 7% dividir 7 por 100. O 1 é da fórmula. E o Q é 4, né? Porque tem 4 partículas. Aí, fazendo esse cálculozinho, a gente tem o fator de correção igual a 1,21. Esse fator de correção é necessário por conta dessas soluções, né, que sofrem a ionização e a dissociação. E aí, o tanto de partícula que eu coloco acaba não sendo igual o que aparece no final do processo. Tá, gente? Então, com isso, a gente finaliza as propriedades coligativas.